O ano era 2015. E eu, como professor, trabalhava em várias instituições de ensino. Sim, a realidade do professor, para ter um mínimo de estabilidade, é trabalhar em várias instituições. E eu entrei na sala dos professores, em uma manhã, feliz e contente, para dar minhas aulas. E a coordenação dessa escola, uma das que eu trabalhava, dentre as 7, vale salientar, entrou na sala dos professores e deu o seguinte recado: a partir de hoje, nenhum aluno pode usar celular dentro da sala de aula. Se você encontrar um aluno usando o celular dentro da sala de aula, retire o celular e retire o aluno para fora de sala. Eu, professor adepto de inovação, professor adepto das novidades, pensei, não, isso não está certo. Isso não caiu bem para mim. Entrei em sala e não fiz isso. Não fiz. Pelo contrário, entrei em sala e falei para os alunos assim: guarde os celulares e no momento certo nós iremos utilizar. E funcionou. Os alunos guardaram os celulares e no momento certo eu falei para eles: retire os celulares agora e fomos fazer uma pesquisa no dicionário online. E funcionou muito. Eu olhei e pensei comigo: eu entendi. Eu estou na contramão. E vale agora uma pequena aula de língua portuguesa aqui para todo mundo entender um pouquinho melhor. Contramão, essa palavra formada aí por derivação prefixal, que tem o prefixo contra, e aí o substantivo mão, né? E aí a palavra contra sozinha é uma preposição, mas nessa formação serve como um prefixo. Então, nesse momento, você olha para a contramão no sentido da palavra. E lembre que contramão é escrito tudo junto, sem hífen, tudo bem? Contramão, sentido contrário. Só que essa contramão não vem só daí, não. Ela vem de muito antes. E aí eu te convido a fazer uma pequena viagem para 1979. Sim, 1979, 16 de março de 1979. Uma senhora estava em trabalho de parto no hospital e não estava tendo dilatação. Então ela precisou receber uma injeção para ter dilatação. Certo? As mulheres que já engravidaram sabem bem o que é isso. Essa senhora recebeu essa injeção, mas ela não sabia que ela tinha uma alergia a um dos componentes dessa injeção. E por alguns instantes ela desmaiou e por alguns instantes quase que ela faleceu junto com o filho que carregava em sua barriga. Sim, era minha mãe e eu. Pois bem, na contramão daquela realidade, eu nasci. Nasci uma criança grande, forte, e a contramão continuou aí nesse processo da minha vida. Então, já contrariando toda a realidade daquele primeiro momento de vida, de chegada ao mundo, na contramão daquela realidade eu vinha ao mundo feliz e contente. E quando eu percebi que as coisas estavam acontecendo bem, uma criança vistosa, com 5 quilos, né, bem grande, 40 e poucos centímetros. Mas aquela família que acabava de acontecer também não tinha uma realidade muito normal para o final dos anos 70 e início dos anos 80, em que meu pai e minha mãe, meu pai militar, minha mãe já professora, tiveram um relacionamento extraconjugal. E eu sou fruto desse relacionamento extraconjugal. Então minha mãe é uma mãe solo e meu pai tem a família dele. Foi daí que eu nasci, uma família muito convencional também na contramão da sociedade daquela época. E para marcar essa contramão na minha vida, então meu nome nasceu nessa contramão também. Sim, meu nome é Contramão. A contramão de Nelson. Se vocês não perceberam, Noslen é Nelson ao contrário. Então, ficou tatuado em minha vida a ideia da contramão. Nelson ao contrário. Pois bem, a vida passou, eu segui, cresci, fui seguindo a vida. Meus pais, os dois estão aí. Hoje meu pai já não está mais aqui nesse mundo para poder observar onde é que o filho dele chegou, mas sei que de algum lugar está me observando. Minha mãe ainda continua aqui, me incentivando. E eu comecei a perceber que a minha vida tem contramãos desde a infância. Na infância, eu, como todos os outros amigos, ia para a escola em um período. No outro período, os meus amigos ficavam em casa, fazendo suas tarefas, muitas vezes se divertindo. No meu caso, não. Como minha mãe era uma mãe solo, eu saía do meu colégio e ia para o colégio em que minha mãe estava. Ou seja, eu saía do colégio para o colégio, do colégio para o colégio. Já também na contramão dos meus amigos, que tinha uma outra realidade.
Quando eu cheguei nessa idade, muita gente pode pensar assim, mas então você foi uma criança triste. Não, muito pelo contrário, uma criança muito feliz. Fui também um adolescente muito feliz. Isso não é nenhum tipo de coitadismo aqui, não. É só para perceber o quanto a contramão, às vezes, ela pode ser a tua própria mão. Pois bem, na adolescência, muitas coisas também na contramão aconteceram na minha vida. Enquanto os meus amigos iam para o estádio de futebol com seus pais, como eu não tinha o pai presente em casa, eu não ia ao estádio de futebol. Mas eu era feliz? Sim, muito feliz com todos eles. Passou o tempo, cheguei ao ensino médio, todos os meus amigos decidiram fazer o seu vestibular, entrar na sua faculdade, e eu não sabia o que eu queria ser da vida. E nesse momento, eu então fui trabalhar para ajudar em casa, para ajudar minha mãe. Então, na contramão de todos eles seguiram os seus estudos e eu fui para um outro caminho, fui trabalhar. Trabalhei, ajudei, e depois de alguns anos, percebi que eu precisava voltar a estudar. E quando eu resolvi isso, eu fui fazer um vestibular, e fiz o vestibular para Relações Públicas. Passei, fiz um ano de Relações Públicas, era um curso muito interessante, porém o que eu mais gostava lá dentro de Relações Públicas era a parte de texto e comunicação. Falei, poxa, ainda não é isso aqui. E eu comecei a pensar que eu queria uma profissão que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E essa profissão, então, professor. Inspirado também na minha mãe, a minha profissão de professor. E eu pensei, bom, professor do quê? Como eu gostava de texto e comunicação, língua portuguesa. Quando chegou o grande momento e a grande contramão da minha vida. Cheguei em casa, avisei minha mãe, vou ser professor de português. Minha mãe, ok, seja feliz. Olhei para o meu pai e falei, pai, vou ser professor de português. Meu pai olhou para mim e falou assim, você vai ser professor de português? Então quer dizer que você vai ser infeliz e pobre. Eu falei, não, pai, eu posso até ser pobre, mas eu vou ser feliz. Diferente do senhor, que procurou uma profissão para ganhar dinheiro, não tem dinheiro e é infeliz. E foi difícil ter que lidar com isso e enfrentar meu pai nesse momento. Mas eu tinha certeza no meu coração do que eu queria ser. Então eu fui na contramão daquilo que ele queria para mim. Fui na contramão de tudo isso. Entrei na universidade, fiz letras, e nesse caminho, como eu já disse para vocês, na contramão dos meus amigos, quando eu entrei na universidade, meus amigos estavam saindo da universidade. Eles indo para o mercado de trabalho, a vida acontecendo, a vida deles seguindo, todos casados, eu ainda não. Aí depois, obviamente, graças a Deus, já casei. Todos agora já estão lá com seus filhos, eu ainda não cheguei lá, mas se Deus quiser eu chego, estou no caminho. E eu continuei nesse processo todo, seguindo essa vida um pouco diferente da dos outros, diferente do comum, mais na contramão do que na mão normal da sociedade e da realidade de todos que estavam à minha volta. Seguimos, a vida passou, eu entrei na profissão, me formei professor, só que eu não queria ser um professor comum, eu não queria ser mais um professor. Então eu vou dizer para você agora fazer um exercício comigo. Quando eu falo em professor de língua portuguesa, se você fechar seu olho agora, o que é que vem na sua mente? Qual o estereótipo que vem na sua mente? Talvez um cara de óculos, uma gramática embaixo do braço, uma fala toda mais empolada, mais rebuscada. Pois é, aí você olha para frente, você vê um cara careca, barbudo, de brinco, barrigudo, que fala, é nóis. E isso é um professor de português que eu sou. Pois bem, mesmo dentro da profissão, eu comecei caminhando também na contramão. Na contramão daquela realidade, quebrando um pouco os paradigmas. Segui, dentro dessa profissão que amo tanto. Em todos os colégios que eu entrava, eu tentava ser diferente. Tentava fazer algo diferente. Trabalhar mais próximo dos alunos. E aí voltamos àquele ano de 2015, em que eu recebi aquela notícia que era para retirar os celulares dos alunos. E eu percebi que não precisava fazer isso. Então eu percebi que eu estava na contramão de todos, também na profissão. Falei, bom, eu vou fazer diferente do que estão propondo. Em vez de eu tirar o celular do aluno, como estão todos os alunos com o celular na mão, e nós também, o celular chegou na mão de todo mundo, obviamente. Então o que eu fiz? Eu levei a língua portuguesa para dentro do celular e em 2016 tinha já criado um canal na internet com o conteúdo de língua portuguesa. Foi assim que começou a minha trajetória na internet. Com muita energia, com muita alegria, tentando levar a língua portuguesa de um jeito diferente. Fui construindo um conteúdo dentro da internet com a única ideia de vou levar a língua portuguesa para dentro da internet e o aluno que gostar, ok, que se não gostar também está tudo certo, porque essa é a beleza da internet. Construí o canal e comecei a fazer, e num processo desse todo,
eu comecei a ouvir em algumas salas dos professores, dos colegas, amigos, dizendo assim: olha, professor que está na internet não ensina nada. Na internet não é lugar para educação. Mas, como eu já estava calejado das contramãos da vida, eu continuei seguindo, continuei produzindo. Para minha surpresa, depois de um tempo de construção desse projeto da internet, que começou lá no final de 2015 e 2016, basicamente 1 ano e 4 meses depois que eu criei o meu canal na internet, eu atingi 100 mil inscritos. 100 mil pessoas seguindo e assistindo um canal de língua portuguesa. Falei, ó, que bom. Eu não tinha muita noção do que era isso. 1 ano e pouco depois, ou seja, 2 anos depois da criação do canal, eu atingi a marca de 1 milhão de inscritos em 2017. Em 2018, eu atingi a marca de 2 milhões de inscritos. E sim, em 2017, 2018 atingi 2 milhões, em 2019 atingi 2 milhões, em 2020 nós atingimos, no meio de uma pandemia, a marca de 3 milhões de inscritos num canal da internet que fala de língua portuguesa. E por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, quando tudo isso começou, eu ouvi muitos nãos. Tudo isso, toda essa contramão, todas essas contramãos da vida, me fizeram ficar resiliente. E acreditar muito no que estava no meu coração, e seguir adiante. E seguir adiante dentro do que estava no meu coração. Quando eu atingi essa marca agora no meio de 2020, no meio de uma pandemia, e aí você pode dizer assim, bom, professor, agora na pandemia está todo mundo na mesma mão que você, porque obrigatoriamente todos tiveram que ir para dentro da internet. Inclusive os seus colegas lá atrás que disseram que na internet não se ensina. Pois é, eu vou dizer que todos estão na internet. Mas será que eu estou na mesma mão que eles? Por que eu digo isso? Porque a maneira que eu trabalho é um pouco diferente. No mundo onde você vê aí agora muitas lives, muitas chamadas online, as pessoas tentaram fazer o quê? Pegar a sala de aula e trazer para dentro da internet num Ctrl+C, Ctrl+V. E não funciona, não funciona. Eu desde sempre procurei trabalhar com aulas mais enxutas, mais dinâmicas, mais objetivas, usando a linguagem do jovem, me preocupando com quem estava me ouvindo. Por quê? Quando eu falo dos 3 milhões ali, não são números, são 3 milhões de pessoas, são estudantes. E arrisco dizer que são 3 milhões de famílias que eu estou impactando. Isso é surreal, pensar que a educação consegue fazer isso, que uma disciplina, língua portuguesa, consegue fazer isso. São 3 milhões de pessoas. E quando eu produzo conteúdo, eu produzo pensando nas pessoas que estão ali, e não nos números que estão ali. Dentro disso, eu procurei fazer coisas diferentes, especialmente em 2020. No começo da pandemia, eu fiz alguns vídeos mostrando a linguagem que o Covid-19 trouxe. Depois, estava sem esporte nenhum no mundo acontecendo, eu criei a interpretação de texto a partir de hinos de clubes de futebol, fazendo um embate entre os clubes. Então, clube A versus clube B, qual é o hino mais bonito? Fazia a leitura, a interpretação, o vocabulário e deixava que as pessoas decidissem, para poder criar um entretenimento com a educação. E por que não? Por que não se entreter com a educação? Por que não se entreter com a própria aprendizagem? As pessoas acham que não pode isso. Pode sim. Tudo é válido na educação. Tudo é válido. Então, mesmo todo mundo estando dentro da internet, eu ainda estou na contramão. Porque as pessoas tentaram trazer o regular, o presencial, digamos aí, normal para dentro da internet, e eu trabalho um pouco diferente disso. E aí muitos podem pensar assim, professor, mas na contramão você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que a contramão pode ser a sua mão. E não é no sentido de você ser revoltado com tudo e querer fazer o contrário do que te dizem, não. É fazer aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que você acredita de verdade. E desde sempre eu fui fazendo isso, indo na contramão, acreditando no que estava aqui dentro. E vem dando certo. Os feedbacks que eu tenho, cada vez que eu encontro algum aluno que me conhece pela internet, parece que nós somos amigos de tempos, porque as pessoas estão ali comigo, me assistindo, eu fico muito feliz com isso. E enquanto eu estiver tendo esse tipo de impacto,
Esse foi um aulão que tem em Teresina e em 2019 tinham 4.000 alunos esperando para assistir uma aula de língua portuguesa na maior casa de show de Teresina. Enquanto eu estiver impactando alunos dessa forma, enquanto eu estiver tendo esse tipo de feedback, eu vou continuar na contramão. Porque a contramão é a minha mão. E eu venho dizer para você e te perguntar, e aí, qual é a sua mão? Qual é o seu objetivo? O que é que tem no seu coração? Qual é a sua mão? Pode ser que seja a contramão, pode ser que não. Apenas descubra qual é a sua mão. Seja feliz. Muito obrigado.